Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. La Provence Imóveis. Avenida Sertório, 4500. Telefone 4061-9746. Artes Pedras, Avenida Sertório, 4500, fone 33-61-2727, Porto Alegre. Estilo Pisos, Avenida Sertório, 4500, fone 33-62-1818, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho, Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071, fone 33-40-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561, fone 33-81-3494, Porto Alegre. Estamos no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. Lembrando aos nossos telespectadores que o nosso programa vai ao ar aos sábados às 20h30, com reapresentação nas quintas-feiras às 13 horas e nas sextas-feiras às 21 horas. A nossa bancada hoje está composta aqui do Dr. Luiz Fernando Plástico, que fazia algum tempo que não comparecia, mas hoje está nos dando o privilégio de participar da bancada. O privilégio é meu. À minha direita, a doutora Ângela Beatriz da Silva, toda de vermelho, né? Aflorando a sua ideologia, mas... Lindíssima de vermelho, né, doutora? E a minha extrema direita, a doutora Márcia Plástico, que hoje esqueceu o seu tradicional vermelho, né? Não, doutora Luiz, que como o nosso debate hoje vai ser a respeito deste ano, então, assim, um lilazinho, né, para ficar, assim, bem meio luto, assim, a coisa. Olha, a primeira questão que nós vamos abordar inicialmente é uma questão que nós, há uns 6 meses atrás, se não me falha a memória, nós já discutimos aqui na bancada, quando o Superior Tribunal de Justiça analisou uma questão referente à criminalização pela inadimplência do pagamento do ICMS. Então essa questão ela foi agora levada ao Supremo, que vai dar a última palavra, e pela votação do Supremo já tem 6 votos afirmando a decisão do STJ, 3 votos contrários, e ainda faltam 2 votos, o Dias Toffoli e o Celso de Mello. Então, pela Corte Superior, pela Corte Máxima do país, vai se entender que o mero inadimplemento do pagamento do ICMS pode se configurar crime. Atualmente, hoje, é crime apenas a sonegação fiscal. Então, para o telespectador entender, sonegação fiscal é aquele contribuinte que frauda o pagamento do tributo. Ele, por exemplo, ele tem que pagar 50 mil de ICMS, ele adultera lá as notas de venda, etc. e tal, e paga só 20, 25. Então, ele pratica uma fraude para pagar menos ICMS. Então, isso era crime, já é crime e vai continuar sendo, só que agora está sendo incluído pela decisão do Supremo também aquele que não pagou o ICM no prazo devido. Ele declarou que deve, ele não se negou, ele realmente diz, olha, esse mês a minha empresa tem que pagar 30 mil reais de ICMS, mas ele não paga. Então, é um precedente perigoso. Então eu gostaria que a bancada iniciasse o debate. Doutor Luiz Fernando, que parece que está bem afiado aí sobre esse assunto aí. Voltando à bancada novamente, a minha posição há 6 meses atrás já era favorável à criminalização, a ser tipificado tal inadimplência tal como crime. Infração como crime, porque a partir do momento que a gente vai numa loja, compra, nos é descontado o ICMS, aquele que recolheu tem a obrigação de repassar ao Estado. Isso aí torna lá no fundo uma cadeia que não chega para a educação, não chega para a segurança, não chega para a saúde, e quem é o maior prejudicado? É o povo. Eu só me refiro à questão de ser justo essa tipificação, mas para todos, não para só os pequenos empresários. No Brasil é assim, o grande empresário vai lá e parcela em 115 anos como o dono da Havan fez. Mas em tese a decisão vai ser para todos, em tese. Mas é cumprida para poucos, como sempre, né, doutor Luiz? Então, deveria ser feito algo com fiscalização
e com o Ministério Público em cima, controlando os grandes empresários também e fazendo a cobrança desses impostos ou criminalizando o dono da Van, o dono lá da Votorantim, o dono da Volkswagen do Brasil, que sonegam impostos. Então, não só o fato de sonegar, o fato de não pagar os impostos que são devidos e que são pagos por nós. Nós, como contribuintes, temos direito ao retorno desses impostos que nós pagamos. E a partir do momento que eles não são repassados aos cofres públicos, quem sofre somos nós. Somos nós que temos menos hospitais funcionando, temos menos escolas a cada ano, temos a falta de segurança, nos abala a todos, não é mais só nas grandes cidades, como nas pequenas também. O combate ao crime organizado é deixado de lado. Então, eu acho que tipificar isso como crime, o STF tomou a decisão correta. Essa é a minha posição. Corretíssima. Mas mudou de posição Mas quando se muda para melhor, a mudança é boa. Sim. Não, porque o colega teria mudado de posição. Não. Eu sempre fui a favor da criminalização. Aliás, naquele dia da bancada, eu era o único que era a favor. Que era o projeto, né? Que nós estávamos... Então, não pagou o ICMS, cadeia para ele. Sim, se foi crime doloso, de apropriação indébita. Não, a lei fala só da decisão inadimplência, não fala em... Mas se entendeu? Mas por analogia seria a mesma coisa. Eu estar devendo, eu estou inadimplente. Recolher, eu porque, na verdade, né, a gente tem toda essa discussão, mas, na verdade, quem paga o ICMS somos nós. E o nosso Estado, por exemplo, é o cada mais caro. compra que nós tá fizemos no preço, com né? nota fiscal, né, tá ali o valor que vai para a empresa. Então, no momento que a empresa apenas retém o valor para repassar. Ela tem a posse daquele valor que depois ela vai passar para o fisco, sim, né, porque pro Estado. O lucro que o empresário vai ter e aí já está abatido esse ICMS. Aí não quer ganhar duas passa. vezes. E a tipificação é essa, de apropriação indébita. Né? Porque se apropriou de um numerário que não lhe pertencia, pertence ao Estado. Ele é só o mero entregador daquele valor. Né? E como o doutor Luiz Fernando diz, né? Daí não recolhe a tempo, que ele não entrega a tempo aquele valor do imposto, o que acontece? Mais adiante vai ser parcelado em não sei quantas vezes. Com carência. Com carência, né, com outro tipo de vantagens. Retirada de juros. E aí o Estado está aí correção. falido e muitos empresários devendo. Então, isso... O parcelamento... Mas pode ajuizar a execução parcelamento... o senhor sabe quantos anos leva. E aí vai para o judiciário, fica cheio de processos, né? Quantos anos leva, né, uma ação de execução fiscal? O parcelamento, eu entendo que seja um incentivo a não recolher o imposto. Se não parcelar, ele não paga nada. E aí mas ele já recebeu aquele dinheiro. Mas aí ele não tem como pagar. Por que no momento que recebeu... já não separou? Ele vai lá para o quadro de devedores, vai para crédito público. Aí é salário de servidor público parcelado, posto de saúde, alguns são fechados. Mas vocês já pensaram que vai ter cadeia? Nós já estamos com carência de cadeia para colocar estuprador, traficante, assassino, ladrão. Não, como é que a gente faz? É o criminoso pequeno, é o criminoso negro, é o criminoso pobre. Esses estão tudo na cadeia. Como é que a gente faz uma execução de alimentos? Então, não tem lugar para botar eles. Tira os crimes de menor potencial ofensivo. Não, os pequenos potencial ofensivo nem vão para cadeia, doutor. Só vai traficante, assaltante, pai que não pague os alimentos do seu filho, vai para cadeia. Mas vai lá pro albergue. Mas é ruim, né? Mas é tolhido de verdade. Não vai pra cadeia, porque em seguida ele vai lá e paga a pensão. Então, de cada 10 casos, 9 pagam, já sai no outro dia. Agora o senhor matou a charada. Eu quero ver cadeia pra todo mundo. Vai pra cadeia, corre lá e paga o imposto. Mas eu vi muitos casos do devedor de pensão que dizer que prefere. Se ele deve muito, não tem como pagar a pensão. Eles sempre arrumam, Aloysio. E aí, doutora Márcia? Olha, doutora Luiz, assim, partindo da premissa que o relator era o Barroso, não é? Isso. Então eu fico numa situação muito delicada, porque eu fico imaginando assim, eu não posso me filiar a essa corrente, porque provavelmente seja uma corrente punitivista, né? Que são pessoas que defendem um Estado policialesco. E também, assim, a gente tem que levar em consideração que o próprio, né, essa pessoa que lá está na cadeira de presidente, ele mesmo dizia que sempre que ele pudesse sonegar,
ele sonegava tudo. Então, assim, ó, vem lá da presidência da República, né, um pensamento de sonegação. Mas eu acho também... Quando né, que ele disse isso? Quando que ele disse Antes de isso? ser eleito. Exatamente. Sim, eu sonego tudo que eu puder. Ele Não, disse. acho que não é sonega. Eu acho que tu faz a declaração aproveitando as brechas da lei. Aí não, aí não, Não, é ele sonegar. disse com Aí não é essa sonegar. palavra. Não. Exatamente. Aproveitar as brechas da lei é uma Mas coisa. por que Não, o doutor senhor vai Luiz, ele defender sonega. o Bolsonaro? Ele Exatamente. disse isso. E assim, ó, doutora Luiz, então eu entendo, até pelo voto da Rosa Weber, que eu estava lendo, e ela fala nisso, não é? Da apropriação indébita. Né, que se o valor já foi recebido pelo empresário, né, por que esse valor não foi repassado? Aí, assim, ó, resta saber. Eles disseram que também algum voto colocou que tinha que ficar comprovado o dolo. Não é? Ou seja, não a culpa, mas o dolo, assim, ó, a pessoa tinha a intenção de fazer aquilo ali, não, ela fez já, né, de forma premeditada, ela se apoderou daquele dinheiro, então seria uma apropriação indébita. Certo. Mas eu entendo, doutora Luiz, que sempre que o empresário faz isso, eu acho que já está configurado o dolo. Então o Barroso está certo. Infelizmente, doutora Luiz, eu acho que O Luiz efetivamente... Fux está certo. Não, doutora Luiz, eu já lhe falei que eu não acredito no Estado policialesco e punitivista. Então, assim, ó, como o senhor mesmo já havia colocado, se existe, não é, um meio legal, né, para buscar esse valor, então, que não seja através da prisão... Que é a execução fiscal. Exatamente, existe a execução fiscal. Mas daí, doutora Luiz, eu acho que fica meio contraditório até em relação ao seu posicionamento, porque o senhor é uma pessoa, assim, completamente anticorrupção. E isso é uma forma de corrupção. Não é? Eu vou chegar lá, Eu acho que enriquece mais ainda o empresário em detrimento da população, porque a população efetivamente vai pagar esse valor do ICMS. Sempre que a gente compra alguma coisa, está ali na nota fiscal quanto a gente paga de ICMS. Não é? Olha, até o nosso ICMS aqui, né, que a gente vê pela nossa energia elétrica, né, que é um dos mais altos. Mas, claro, estamos falando a nível de empresariado, não é, doutora Luiz? Então, eu entendo, assim, eu estou numa situação que eu não tenho certeza, não firmei convicção ainda, doutora Luiz, porque eu acho que... Está em cima do muro, então. Pela primeira vez, doutora Luiz, nessa situação aqui, porque eu acho Só que... porque o Luiz Barroso era o relator. É porque eu não sou punitivista, doutora Luiz, eu acho um absurdo, assim, sabe, o punitivismo no Estado policialesco. E eu acho que o Barroso, o Fux, né, assim, a Carmen Lúcia, a grande maioria desses ministros do STF... eles entendem assim, que um Estado punitivista, né, assim, dá satisfação para a sociedade. Então, doutora Luiz, assim, ó, ao mesmo tempo que eu entendo, né, que seria realmente, efetivamente, uma apropriação indébita, eu acho que deveria, então, criar um mecanismo, né, para cobrar essas pessoas, né, de repente, de uma maneira, né, mais efetiva. Eu já acho que deveria ser mais amplo ainda esse projeto. Abranger também o empregador que recolhe o INSS do seu empregado isso já... e não repassa Do para INSS. Não, quanto a essa questão já Do é... INSS é o mesmo... Essa questão já é punido... Então, acho que se É o mesmo já acontece princípio, isso né? com o empresário que não recolhe o INSS, tem que acontecer mesmo com quem não recolhe o considerado ICMS. como apropriação indevida aquele INSS que ele desconta do empregado e não recolhe. Isso é... Bom, vou dar a minha opinião, então. Eu, no programa anterior, eu me mostrei preocupado, né, porque nós já não temos cadeia para botar os facínoras perigosos, né, que é o estuprador, o traficante, assassino, aqueles crimes mais, o sequestrador, aqueles crimes graves, né? Então, como nós já não tínhamos cadeia, então criminalizar a mera inadimplência, ou seja, o não pagamento do imposto declarado, me parecia que ia agravar o sistema prisional, né? Nós já tínhamos falta de cadeia então nós íamos acabar de piorar o sistema como estava, né? E agora, lembrando ao telespectador que esse caso ele surgiu em Santa Catarina. Lá um comerciante lá não pagou o imposto, houve uma acusação o Ministério Público entrou formulou uma denúncia por crime fiscal, o juiz de primeiro grau absolveu, houve recurso para o tribunal condenou. Então houve um recurso para o STJ, se não me falha a memória, é um habeas corpus para trancar a ação penal.
O habeas corpus ele serve para trancar ação penal, ou seja, para matar. Quando se considera que a conduta é atípica, ou seja, não é crime. E o STJ entendeu que, em tese, era crime e tal, e não trancou a ação penal, mas também não julgou o mérito. E aí a questão foi levada ao Supremo, e o Supremo, então, nesse julgamento da semana passada, iniciou o julgamento, né, e por 6 votos já favoráveis, que indica a maioria, né, do ministro Barroso, que era o relator, a Rosa Weber, Carmen Lúcia, o Alexandre Moraes, Luiz Fux e o Fachin, né, eles entenderam que pode ser considerado crime a inadimplência. O que chama a atenção é que quem abriu a divergência foi o Gilmar Mendes. Ele abriu a divergência e foi acompanhado pelo Marco Aurélio e pelo Lewandowski. Eles são muito afinados. Sempre pro lado sempre em favor dos poderosos, né? Porque o Gilmar Mendes é aquele compadre dos donos das empresas lá, aquele que abre as corpos à torta e à direita. Gilmar Mendes. Mas aí eu concordaria com ele, porque eu disse as cadeias estão tudo cheias, as corpos estão liberando as cadeias. Eu vou chegar lá. Eles não deixam eu molhar o bico. Não estão deixando eu molhar o bico. A falta de presídios não pode servir... Mas ele vota de acordo com a sua ocorrente, doutor. A falta de vaga nos presídios não pode servir de desculpas para não criminalizar... Mas pode ter uma solução alternativa, né, doutor? Esses empresários que só negam impostos, que retêm, pode usar uma tornozeleirinha. Eu vou dizer para vocês, o seguinte, vou me contradizer em relação ao programa anterior. Eu também concordo com a criminalização do ICMS, no não pagamento. Mas eu vou dizer por que eu mudei de opinião. Eu mudei de opinião porque... examinando o voto do Barroso, do Luiz Fux, eles entenderam que tem que haver dolo. É crime aquele devedor contumaz. O que é dolo? O dolo é o seguinte: eu estou com o dinheiro no bolso, mas eu não vou pagar esse imposto coisa nenhuma. Isso já não vai valer para aquele contribuinte que não tem dinheiro para pagar o ICMS. Ou tenho, mas então vou ter que deixar de pagar os empregados. Exato. E aí os empregados não vêm trabalhar no outro dia, e aí então eu vou ter que fechar a empresa. Então, por isso, por essa fundamentação do voto, então aí eu me penitencio e até entendo que então é correto. Mas, de qualquer maneira, ficou salientado, em função da existência do dolo, que tem que haver a intenção de não pagar. Ou seja, ela não aquele que não pôde pagar. Isso já foi aquela questão do INSS. Também o INSS, o não recolhimento daquele valor que é descontado do empregado, já era considerado crime. E o nosso Poder Judiciário, ele absolvia, mesmo quando havia a retenção, quando havia uma justificativa plausível para o não recolhimento. E aí então o juiz absolvia. E qual não foi a minha surpresa é que o voto, esse do Barroso, do Luiz Fux, eles enfocam exatamente isso. Ou seja, tem que ser examinado caso a caso. Isso significa o seguinte, que o juiz, quando proferir a sentença, quando analisar o caso, porque nós sabemos que o juiz ele tem na sentença um certo poder discricionário, né? Até porque o juiz não é computador. Então ele, através do poder discricionário, ele pode adequar a lei ao fato concreto, né? Então, me parece que essa decisão vai se aplicar apenas para o devedor contumaz, aquele que deliberadamente tem dinheiro no bolso, mas não paga. Então, a minha preocupação é que fosse atingido o dono do boteco ali da esquina, lá se apertou, lá não pode pagar o ICMS, vai responder processo. Esse aí me parece que dificilmente o Ministério Público vai denunciar. Agora, quando ele analisar aquele contribuinte que sistematicamente atrasa o pagamento do ICMS, aí sim, esse vai ser denunciado, né? E eu sei que aqui o Leite aqui do governo do Estado foi até fazer pressão lá, dizendo que isso é indispensável para melhorar as finanças do o Estado. Leite quer tirar dinheiro de qualquer canto, né? Dos professores. Até dos professores. Para encerrar essa minha opinião, esse caso era lá de Santa Catarina, né? Imagina que lá os comerciantes estão com dificuldade de pagar ICMS. Imagina aqui no Rio Grande do Sul, que está numa pindaíba.
Imagina. Mas aí o doutor Luísio diz, né, que dificilmente, então ele acredita que dificilmente o Ministério Público, então, né, vai denunciar. Não vai denunciar o cara do cara do barzinho ali da esquina e tal. Pois eu diria que eu entendo que seria mais fácil denunciar o do barzinho ali da esquina do que... Mas aí o do barzinho vai ser absolvido, porque o juiz vai aplicar o seu poder discricionário. É como a pessoa que rouba um pão. Então, crime famélico, não vai para cadeia. Não é crime. Crime famélico, roubar um pão não é crime. Roubar um pão para comer, né? Não para vender. Se ele roubar pão para vender, não é. Mas é o crime famélico. Aí vai prevalecer as injustiças, né? As injustiças. Porque, na verdade, as leis vêm e sempre tem uma flexibilidade para te aplicar aquela lei conforme convém. Eu duvido que não haja um grande empresário devendo e que não vá ser, ele não teve dolo, mas está viajando, tem a sua casa em Capão da Canoa, Atlântida. É bem se colocassem tornozeleiras em cada condenado por não repassar o ICMS, a Atlântida e Capão da Canoa no verão ia ser um Agora o que me preocupou e ficou visível as tendências foi do ministro Gilmar Mendes, Lewandowski e o outro mesmo, e Marco Aurélio, que entende que crime, em hipótese alguma, o não recolhimento é apenas um ilícito civil e não se configura crime. Por que esse triunvirato votou dessa forma? Porque essa lei vai atingir diretamente os poderosos amigos deles. Os familiares? Não, amigos. Não sei, doutora Luísa. Os compadres, etc. Eu já vejo por outro viés. Eu já vejo que esse triunvirato, não é? Está tão preocupado com o punitivismo, né? Que é assim, crescente. Punitivismo para os donos das empresas de ônibus, para aquelas empresas que saem dinheirinho por fora. Depois da Lava Jato, depois da Lava Jato, o que acontece? É isso mesmo, assim, ó, é uma caça terrível. Daí o senhor até está falando do poder discricionário, e eu fiquei pensando assim, ó, na Lava Jato acontece isso, escolhe, né, o réu e depois vai buscar um crime. Vocês viram, falando em Lava Jato, vocês viram a pérola que o Dias Toffoli disse, que a Lava Jato destruiu as empresas do Brasil. Perfeito, ele disse, foi perfeita a colocação dele. Essa pérola é perfeita, doutora Márcia. Eu concordo. Pelo amor de Deus. Claro que chamou de energúmeno o nosso pelo amor de grande... Deus. Faz 5 anos que então a os gente colegas concordam que as empresas tinham que continuar roubando a Petrobras. Mas se afaste quem cometeu o crime, mas não se fecha as empresas. Doutora Luísa, a Lava Jato teve a capacidade. A empresa é uma figura abstrata. Mas ela é conduzida por pessoas. Sim. Se as pessoas que dirigem ela fizeram o roubo, fizeram a falcatrua, ela tem que sofrer as consequências. Nós não podíamos continuar naquele estado de roubalheira que existia. Una-se o presidente da empresa, nomeie-se outro presidente, mas não faça que aconteça demissão em massa, como aconteceu no Odebrecht. E a falta de investimento no país. Isso já está acontecendo, porque, por exemplo, lá o Marcelo Odebrecht já foi afastado do comando, já tem outras pessoas dirigindo. Mas eles não podem mais ter contratos porque com ao final, quem é que sofre com isso? Ao final. 100 mil famílias no Odebrecht. 200 mil famílias. 200 mil famílias. Então, a média de 4 pessoas, 800 mil pessoas. Que não tem nada com a corrupção. Então, que se continuasse aquela roubalheira. Eu acho que o Dias Toffoli foi... Mas a empresa não rouba, quem rouba é a pessoa. Lucidez, doutora Márcia. Acho que o maior câncer do Brasil dos últimos anos é a Lava Jato. Porque para mim o sinônimo dessa frase significa tinha que deixar como era antes. Mas, doutora Luísa, por que o senhor acha que a Lava Jato está combatendo a corrupção? Ela está combatendo o empresário, a Lava Jato elegeu políticos para serem... Não foram os empresários que praticaram o crime. Mas não foi o Zé Ninguém lá que cometeu o crime. Tira a pessoa da gerência, do comando daquela empresa. Tira o presidente. Faz uma intervenção estatal na empresa. Não, mas o doutor Luiz é contra a intervenção estatal. Mas no momento que a empresa é envolvida no escândalo, isso abala o poderio econômico dela, isso é natural. Pois é, e é envolvida no escândalo porque a Lava Jato sempre esteve de mãos dadas com a mídia. O próprio Sérgio Moro, ele vivia de conversinhas com a Globo antes de começar a Operação Lava Jato, justamente com esse objetivo. Ele mesmo disse que assim como
mãos limpas precisavam da mídia para ter a população do seu lado. Ou seja, vamos destruir com o país, né? Até porque, assim, ó, o objetivo do Sérgio Moro, né, que foi para os Estados Unidos para aprender, né, como fazer para destruir com a Petrobras, para, né, entregar exatamente, para depois ir para o governo do Bolsonaro e fazer esse monte de barbaridades que ele vem fazendo. Mas de qualquer maneira, ó, em relação a esse tema, eu acho que a criminalização do não pagamento pelo STF, talvez, é possível que até aumente a arrecadação do semestre, eu acho louvável, porque realmente o Estado precisa de recursos para tanto. Mas, no meu entendimento, acho que o objetivo dessa decisão é cobrar os tubarões, né? É aquilo que o Gilmar Mendes e o Lewandowski... Eu acho também. O lambari, a gente alega lá estado de necessidade, ele é absolvido. Agora o tubarão não tem como. O tubarão ele só consegue ser absolvido se ele molhar a mão do... O tubarão... Se ele fizer lobby... Tem o amigo do Bolsonaro, o tubarão, o dono da Havan, o velho da Havan, que inaugurou mais uma loja em Viamão agora, que foi a loja que mais vendeu no Brasil na semana passada, que teve um financiamento para comprar um jatinho de 200 milhões de reais. O governo do PT, e teve a sua dívida agora, esse ano. O governo do PT emprestou muito dinheiro de graça. Não. De graça não, doutora Luiz. O BNDES não existe caixa preta, ele deve doutora mais Luiz. de 700 milhões ao INSS, à Previdência. Ele está abrindo loja após loja. Ele teve financiamento do BNDES para comprar jato de 200 milhões e a dívida dele está parcelada em 115 Está lá reclamando que quer construir a loja em Capão da Canoa, já comprou o terreno e o Dyer não libera um acesso. Bom, mas de qualquer maneira, vamos aguardar. E o Dias Toffoli certamente vai voltar com seus comparsas, que é o Lewandowski, o Melo e o Gilmar Mendes. Isso mas dá para incluir a Rosa Weber também. Nossa, mas já é uma coisa. Pela solução do presidente. Não, eu estou falando da questão do ICMS. São comparsas. Quem vai votar contra é o Alexandre, é o Gilmar Mendes, o Collor de Mello e o Marco Aurélio e o Lewandowski mais o Gilmar Mendes. E o Celso de Mello acho que vai com eles. Vai ser 6-5. E a suspeição do Moro ficou para 2020. Sim. Justamente. Porque ele não é suspeito? Não, você pode deixar para daqui a 10 anos. Ele não é suspeito coisa nenhuma, doutora. Ele não é suspeito, ele é culpado. E o Lula é inocente. O Moro é culpado. Isso. Vão trocar a cadeia, botar o Moro na cadeia e soltar o Lula. Mas é o meu sonho de consumo, com base em julgar um processo sem prova. Com base em conjecturas abstratas. Não, com base em ter ido para o governo do Bolsonaro, com base em ter ajudado a entregar as nossas riquezas. O homem está fazendo um bom trabalho, gente. Ele disse a semana passada... Bom trabalho. Eu cito um exemplo de mau trabalho dele. Ele se recusou a receber o presidente nacional da OAB. Bem, mas esse é um bom trabalho. Esse debate é um debate que se prolonga bastante tempo, né? Mas vamos, em função do nosso horário que é apertado. Fala. Eu quero só lançar aqui O Moro disse semana passada que de maneira alguma, de forma alguma, ele será presidente. Que ele não pensa nisso. Vai ser. Então eu quero estar viva. Eu já quero registrar. Eu digo aqui agora que o meu voto ele nunca terá. Nem o meu. Eu digo aqui de público, perante a bancada e para o público que nós está assistindo, que o Moro é candidato a presidente da República em 2022, né? Ele vai disputar o cargo com o Bolsonaro. Ele vai sair do partido do Bolsonaro. Ele não tem nenhum partido. Algum partido vai acolher ele e vão disputar os dois e ele vai ser eleito dando de 2 ou 3-0 no Bolsonaro. Qual será que vai ser Me cobrem em 2022. Ele vai criar um partido. Ele só não ganha. O Sérgio Moro não ganha se não for candidato. Aí ele não ganha. Se ele for... Você acha que vai ser o segundo turno Bolsonaro e Sérgio Moro? Provavelmente. O Sérgio Moro é um mentiroso. As pesquisas estão indicando isso. O Bolsonaro é outro. O doutor Luiz Fernando não estava aqui no programa passado. As pesquisas atualmente, claro, pesquisa muda de uma hora para outra, mas atualmente, num eventual segundo turno, Moro e Bolsonaro estaria 35% empatado. Né? Mas... Isso aí para ver como o povo brasileiro vota bem. Né? Mas, eu também acho que vota. E muito bem até. O Bolsonaro já diz, né? Que o eleitor brasileiro é um burro com título. Vocês querem falar tanto de Bolsonaro? Vamos falar agora então, vamos mudar de tema, vamos falar no Bolsonaro, gente.
Vamos falar aqui do primeiro ano do dele? primeiro ano de governo do Bolsonaro. O que a bancada acha? Todo mundo vai falar primeiro, depois eu falo por último. Posso falar então? Pode. Assim, ó, o Bolsonaro, não sei se ele não teve muita sorte, né? Mas a sorte acompanha os bons, não é, doutora Luiz? Porque já em 25 de janeiro estourou a barragem de Brumadinho, né? E que culpa tem o Bolsonaro se a barragem estourou? Não, Foi ele que cavocou lá a barragem para estourar? Não deixou molhar o bico, doutora Luiz. Ele já começou mal, né, doutora Luiz? A culpa deve ser do PT. Molha o bico. Exato, a culpa provavelmente. Aí depois, doutora Luiz, de janeiro a outubro, Bolsonaro, ele liberou 467 tipos de agrotóxicos. De janeiro a outubro. As queimadas da Amazônia, que ele responsabilizou ONGs e responsabilizou até o Leonardo DiCaprio. Agora, em outubro, manchas de óleo no mar do Nordeste, né, que ele culpa a Venezuela. A invasão de terras indígenas, denúncia de crimes contra a humanidade em relação ao genocídio indígena. Ele conseguiu, né? Claro que não foi ele que protagonizou, porque ele não tem cacife para isso, que foi o Rodrigo Maia, na verdade, a reforma da Previdência. O aumento da morte de jovens de periferia, negros, né? Pretos de tão pobres, pobres de tão pretos. Em relação à economia, o programa Verde e Amarelo, que precariza ainda mais o trabalho. Essa reforma da Previdência nós já falamos. Em relação à segurança, ele mancomunado com o Moro, né, nessa história do pacote anticrime, né, que o sonho de consumo deles é excludente de licitude para matar com mais tranquilidade ainda. Que eles querem uma mudança no conceito de legítima defesa. Se o policial se assustou, ele tem direito a fazer o que ele bem entender. Né? A aprovação dele é menor que a do FHC agora em um ano. Não, está em 50%. A aprovação dele é menor que a do FHC, essa pesquisa de anteontem. O FHC foi um tremendo presidente. Presidente Lula. Menor que a do presidente Lula, menor que a da presidenta Dilma, menor que a do Itamar Franco. Essa pesquisa foi manipulada. Não, doutora Luiz, menor que a do Itamar Franco. Está aí a pesquisa? Não, está aí a pesquisa? Que o Collor de Mello está na revista Exame. Na revista Exame, que é uma revista confiável. Tenho dúvidas. Outra coisa que eles conseguiram fazer, que o Bolsonaro conseguiu através desse ministério ridículo que ele compôs, a criminalização, inclusive, da educação. Né? O ministro da Educação, que tem a capacidade, a ousadia, o descaramento de dizer que as universidades públicas, né, têm implantação de maconha, é uma vergonha, tem laboratórios. Né, a criação de um novo partido com assinatura eletrônica, né, que o Barroso, que quer legislar, né, aprova. Ele acha que não tem problema nenhum. Mas aí o Bolsonaro acha que as urnas não podem ser eletrônicas, mas para fazer mas a assinatura pode, sim. Não é? Tudo que o Bolsonaro fez durante esse ano todo, inclusive o Sérgio Moro, agora numa entrevista que deu na semana passada, desconstruiu o STF, querendo dizer que se a justiça ou se a corrupção ela não está assim... Mas, né, se ele não conseguiu exterminar com a corrupção, né, culpe também o STF. Né, e falas sobre o AI-5, dentre outros. Isso não é verdade, o STF não contribuiu para isso? Claro que não, doutora Luiz. Como não construiu, doutora Márcia? Doutora Luiz, o STF está botando um limite na Lava Jato. Doutora Márcia, o STF é a corrupção que... É a Suprema Corte, doutora Luiz. Não é? É. Exatamente. Mas ela é responsável, eu concordo com o Sérgio Moro. Em 2000 Claro que sim, eles não querem ouvir a verdade. Isso o STF. Qual é a verdade? Em 2013, se não me falha a memória, na época do Mensalão. O Mensalão lá, através do Joaquim Barbosa, começou a botar gente na cadeia, etc. Gente que nunca tinha chegado perto do presídio, acabou indo lá para dentro do presídio. Então, o STF, num primeiro momento, ele condenou pessoas a penas elevadas. Aí depois, o movimento do Lewandowski, do Gilmar Mendes, dos Melo, eles contemporizaram, criaram o tal de embargos infringentes, tiraram isso aí lá da Lua. Eles inventaram esse recurso da Lua, embargos infringentes, para reanalisar de novo e aí capar as penas tudo pela metade. Aí aconteceu que foi todo mundo solto. O Dirceu foi solto, o Delube foi solto, e aí se envolveram tudo agora na corrupção da Lava Jato. Estão falando dos embargos infringentes, eu me formei em 88 e eu conheci esse recurso em 88, os embargos infringentes. Por que nós estamos falando no nisso? segundo grau. No segundo grau. No Supremo, tem na Constituição que tem embargos. Não, eles pegaram lá do regimento interno. Perfeito, doutora Luiz. O regimento interno não pode criar recurso, doutor
Mas, Luciana. doutora Luiz, o que eu sei, né, o que eles criaram na época do mensalão foi a teoria do domínio do fato. Gente, Não importa se tem prova, nós não estamos- precisa ter provas. Nós estamos Mas, doutora fugindo do Márcia, assunto. Domínio do fato. O que é o domínio do fato? Eu não estou praticando, mas eu estou sabendo, estou controlando, faz. Isso Não, é o domínio domínio do fato para o julgador. Ou seja, não existe prova alguma, não é assim do ato Mas ilícito eu de determinada acredito que pessoa. seja, né? Mas eu tenho a Vamos- convicção que a pessoa fez. Ah, É a teoria do domínio Vamos do fato. voltar para o Não, Bolsonaro, para convicção um não. ano. Vamos voltar? Pode ser. Pode ser, né? Temos que falar muito no mito ainda hoje. Pois é, um ano de Bolsonaro. Tá. Foi uma tsunami. Em suma, doutor Márcio, do governo Bolsonaro, nada que preste. Tem uma coisa. Só que- coisa Só uma ruim. coisa, É, doutora tem. Luiz, o Qual foi? horário de verão que ele terminou que eu não gostava. A única coisa que Eu já apoio. gostava. Eu não. Eu já gostava. Só mais eu uma- já não tenho nenhuma coisa que eu tenha gostado, porque eu adoro o horário de verão também. Então, pra mim, não fez nada. Tá, e eu, quanto certo. o doutor Luiz falando do Moro, que é um homem super certo, assim, ele nunca respeitou instâncias superiores. Né? E agora ele desconstrói Ele o nunca STF. respeitou nada, né? Nada. Doutora, Mas é assim, olha, foram tantas coisas nesse um ano que fica até difícil de falar, né? Fica até difícil de tantas a tragédia de Brumadinho, né? mas a tragédia do Brasil, o Bolsonaro Calma. não é responsável. Mas o Não, senhor só um vai pouquinho. deixar eu falar? Quer botar O senhor toda a tragédia do o Brasil na culpa do senhor me Bolsonaro. permite? Permito. Então deixa mas eu concluir. não queira dizer que, Deixa eu que ele é concluir. Eu não responsável estou pela... dizendo, o senhor não sabe o que eu vou dizer. Tá, então vamos lá. Vamos ver. Vamos lá. Mas depois deixa eu molhar o bico. Na sua vez o senhor fala. Né? A maneira que ele se portou, a maneira que ele conduziu aquela tragédia, que até hoje estão achando corpos, né? Aquilo foi de uma desumanidade que chocou. Era o primeiro ato, mas né? Uma coisa que ele tinha que ter um comportamento digno de um presidente, não teve. 556 mortos, doutora Ângela. Né? E até hoje tem famílias que não conseguiram enterrar seus mortos. Né? Briga com a imprensa, briga com governadores do Nordeste, ironias com os presidentes de outros países, né? E retaliações desnecessárias, comentários desnecessários que nos causou, né? Causaram muitos prejuízos em termos de diplomacia internacional. Saída do PSL, né? Essa guerra, essa baixaria que a gente... Ele tinha que ter voltado no PSL, ele tinha que continuar no PSL. Mas não precisa sair numa baixaria dessas, deixa o povo... Né, o que na verdade, né, o acordo com a China, que primeiro não era bom, depois virou bom, agora está lá a nossa carne toda na China, a relação dele com o presidente dos Estados Unidos, sempre forçando uma intimidade que nunca houve, e está aí. Declarando amor para o presidente. Declarando amor, entregando aqui a nossa base ele é um de homem Alcântara. Mas ele é mal amado, por isso que ele é assim. Não é correspondido. Ele não é. Né? A política das armas, né? Essa coisa que ele criou no país, no povo, todo mundo quer ter uma arma. Né? Não é bom ter uma arma para se defender? Todo mundo? O senhor acha que Não, é bom ter uma falei arma? todo mundo. Uma arma para se defender não é bom? Eu não gostaria de ter. Uma arma dentro do carro, por exemplo, como Não, as não, pessoas não. usavam antigamente. Uma arma na... Não é que nem nos Estados Unidos. Cada vai um num pode ter a barzinho, sua arma. vai com uma Eu arma, não vai no gostaria. cinema, vai armado. Não é isso que ele, Não. que ele prega. Não é isso. Mas é o que É se diferente. instaurou. Está sendo desvirtuado Né? a pretensão dele, o E objetivo. tantas. E os filhos do Bolsonaro, né? Meu Deus. Os filhos do Bolsonaro. Eu acho que esse ano, assim, a gente passou por uma insegurança, por um estresse político tão grande, nunca visto nesse país. Nunca Concordo visto, né? Assim, uma degradação do ser humano. As viagens internacionais, doutora Ângela, As que vergonha. viagens, uma vergonha, ele desfilando lá com a faixa presidencial. Pensa que vai ser mais respeitado. Esse tipo de política, né, de querer aparecer meio chacrinha. Ele fazia muita viagem também. Ele fez bastante viagens O nesse Lula ano. vinha até o Aerolula para fazer. Mas E era motivo de orgulho para todos nunca nós. nos envergonhou.
Estou falando das vergonhas Tem do um avião Bolsonaro. aero-Lula. Mas nunca A foi cada 15 dias decolava pro Mas exterior. nunca Que um bom, avião doutora Luísa. presidencial traficou droga. Exatamente. Né? Tinha um avião presidencial lá, com Com 39 39 quilos de a maconha. culpa é dele. Não, né? de cocaína. É de cocaína. O Cocaína. Bolsonaro é o Cristo. É o Não Cristo. é o Mas é que a Cristo, partir do mas, que ele é do mas tá exército esse e o clima. avião do exército Até aqui na é encontrado com bancada, 39 a gente quilos de cocaína, sente... A isso aí gente, atinge ele. a gente não sente aqui esse clima de... Na bancada, a gente discute, a gente Pois é, e o militar que levanta está a voz preso um pro outro. quer falar e E eles até não querem agora ouvir. nada, porque ninguém É, quer que saber nem de quem era aquela o droga, Tacla né? Duran também, Tacla Duran, nunca pôde exatamente. Então, ser eu acho que politicamente, assim, foi um ano muito tumultuado. Não muito foi bom o turbo. governo do Bolsonaro. Não foi. Não foi, nunca vai ser. Nada de bom aqui, nada de bom. E aqui, doutor Luciano, tem Eu alguma vou coisa de bom ou não só, tem? vou só reafirmar as coisas É. que as colegas falaram e acrescentar algumas coisas. Então acrescenta. Como, por exemplo, o caso do Queiroz, que sumiu o Queiroz. O Tá bom. Queiroz sabe de muito da família Mas Bolsonaro. o Queiroz não E tem o- nada a ver com ação de E governo. o doutor Tem Sérgio tudo. Fernando Moro, ele se nega a fazer Se qualquer fosse o- tipo de investigação com Queiroz. A Polícia Federal não procura o Queiroz. A Polícia Federal é chefiada pelo Sérgio Moro, que é o ministro da preferência do senhor Jair Bolsonaro. Porque E ele nada virou sobre- jagunço de E miliciano. nada disso acontece. A indicação do filho para a embaixada nos Estados Unidos. Que vergonha. Uma das Que piores vergonha. coisas que ele fez, uma vergonha nacional isso aí, internacional eu diria, porque onde se viu um filho despreparado como aqueles ser conduzido a uma embaixada importante, a mais importante embaixada brasileira fora do país. Aquela frase, fazer cocô um dia sim, um dia não, isso não é coisa que um presidente diga. Isso aí é uma coisa que se fala lá no presídio, digamos. Ah, só por isso ele não é um bom governo, então. Ele é um péssimo governo. Só não porque, bom, só, né? só Não porque é que te eu digo dizia bom. como é que Ele é, um fazer cocô um péssimo dia sim, governante. ano dia não, é mau Ele governo. é Ele é uma vulgar, pessoa- ele é não, ele é nojento. vulgar. Isso aí Ele é é- questão de, ele é sem noção, de doutor. qualidade. Agora não. Ele é sem noção, ele Ah, tem a eu quero menor falar de capacidade. ações do governo. Ações do governo, tá. Fazer Que cocô, ações? fazer Que cocô um ações? dia Claro, não. doutor. Fazer cocô um dia não, um dia outro não é ação de governo. Ah, é a preocupação com Pois o meio é, ambiente. então ele né? não tinha nem que ter mencionado isso Exatamente. como proteção ao meio ambiente. As queimadas na Quando Amazônia ele- se devem aqui à falta de fiscalização. É dever de quem? Mas O eu- Estado colocar... Culpa do Mas- Bolsonaro. Eu Não é acho culpa que da sim. Globo, essa do Leonardo frase, DiCaprio. essa frase que ele disse, tudo culpa do um dia Bolsonaro. sim, um dia não, foi justamente para tapar o sol com a peneira, para fazer uma cortina de fumaça, enquanto ele liberava mais de 400 467. agrotóxicos, enquanto a Amazônia era vista, né, pelo mundo como uma coisa, né, o governo do Bolsonaro prejudicial ao meio ambiente. Quando ele disse isso é porque ele queria sair do Pacto de Paris e estava achando um jeito engraçadinho de dizer que não compactuava com aquilo, que a Amazônia era brasileira e que ele ia fazer o que bem quiser. Está queimando até hoje. E o Conclui, Macron doutor. conseguiu colocar ele no devido lugar dele. Conclui, graças ao doutor Macron. Luiz Fernando. Ele ir para Israel, no Muro das Lamentações, dizer que ele tinha certeza agora que o nazismo é uma coisa de esquerda, quando a gente sabe que isso é de regimes totalitários de direita. Ele queria mudar uma embaixada que existe desde que existe o Estado de Israel, numa cidade, queria mudar para outra. Isso Ele entrou atitude de governo. numa discussão religiosa, Uma religiosa muito perigosa. muito perigosa, Muito perigosa. que nós não temos nada com Não isso. temos nada a com o cultura- terrorismo, é capaz do terrorismo vir Porque parar no Brasil. Jerusalém é tida como a terra Exatamente. prometida e tem essa disputa. Ele conseguiu, E ele entrar, entrou ele lá. conseguiu entrar em janeiro e já acabar com mais médicos. Mandou todos os médicos cubanos Então embora. aí os postos E de agora ele saúde estava sem querendo que eles médico. voltassem. Eles não vão voltar mais. Com neste governo eles não voltam mais. Ele não vai comparecer à posse do presidente eleito da Argentina, Alberto Fernandes. Ele vai mandar o vice porque ele não coaduna com as ideias do Alberto Fernandes. A reforma da Previdência que ele tanto apoiou não está gerando emprego, não está gerando coisíssima nenhuma. O emprego, O fato desemprego mas só quem aumenta. votou foi o Congresso. Não bota a culpa no O Bolsonaro. Congresso Aquele Congresso. contado por, Foi ele que Agora, levou por esse projeto de lei. dinheiro das emendas. O que ele sabe Por que dizer, o Congresso não Por dinheiro das rejeitou? o que ele disse Porque é tudo essa comprado, os semana. congressistas são tudo Doutor ladrão. Aloysio, agora o doutor Fernando falou na reforma da PT foi Previdência, ele disse que se não houvesse a reforma da Previdência, o Brasil ia quebrar. Agora é assim, se não vender a carne toda para a China, o Brasil vai quebrar.
Nada. Se não é vendeu Mas o desde o pré-sal pros Estados impeachment, Unidos, assim, o tinha que Brasil tirar a quebra. Dilma, porque o Brasil ia O Brasil quebrar. quebra quando não acontece o que ele quer. Vamos deixar o Tem que fazer o que ele doutor quer. Luiz Fernando terminar ali, ó, porque só tem contra Bolsonaro. Eu quero falar alguma coisa a favor. O ministro da Mas Justiça... bem, em 2 minutos o senhor fala super- tudo. O super-ministro não recebe... Eu levo um dia para falar tudo. O super-ministro não recebe o presidente nacional da OAB porque o Bolsonaro disse que sabia, ia dizer onde está o corpo do pai do presidente da OAB. Debochando, inclusive, de uma pessoa que perdeu um ente querido Mas esse homem é lamentável. ditadura. Não conheceu o pai. Um presidente não que apoia a conheceu. ditadura, que apoiou o Nós Ultras. temos que falar Pelo de amor de Deus. ação efetiva de Doutora governo. Luiz, uma coisa Ação não efetiva. separa a outra. Separa. Não separa. Uma outra ação. Porque ele disse, não, eu não concordo que ele tenha dito isso. Mas isso, o que tem que ver com a ação do governo? Tá, então Qual a é a economia ação do melhorou? governo? Que é isso? A economia Tem mais melhorou? Você está empregos. falando outra coisa, agora Agora não vale muda para a a economia. ruim no governo dele. Depois eu vou dizer. Diminuiu o desemprego já nesse Depois eu vou ano? dizer. Deixa eu chegar a minha vez, conclui, doutor. E aí? Os advogados que defendem os militares que mataram aquele músico com 80 tiros iam ser condecorados. Os filhos deles receberam as maiores honrarias do país. Aí O Moro é brabo, também. né? A retirada dos radares móveis das estradas federais. Aumento da pontuação na carteira, incentivando os acidentes de trânsito. E o tempo para renovação também. E aí ele força a popularidade no estádio, pegando uma camisa de um pobre que tá ali, dando uma pro Moro, uma pra ele. O Moro pra- quase morrendo de pra nojo. ficar- Exato. Como é que o pra teu demonstrar time- popularidade. como é que o teu time internacional deu uma camiseta para ele? Foi O lá que é uma entregar. vergonha. Foi lá entregar. E eu não concordei, falei na época que eu estava A na gente- a bancada, gente eu falei não- que eu não concordava. Eu acho que o Bolsonaro apequenou o Brasil. Então, mais um detalhe, então, doutor Luciano, que nós conversamos hoje, eu acho que o senhor esqueceu de colocar, assim, ó, a tentativa de invasão da Venezuela, Sim, da o embaixada apoio da ao Venezuela. Guaidó. Ai, o que foi Que aquilo? vergonha, é um ato de governo, doutora Luiz, aquela palhaçada que A eles embaixada fizeram. sendo invadida e não fazer nada. Eles invadiram a embaixada da Querendo Venezuela. declarar guerra à Não fosse o Paulo Venezuela. Pimenta e outras Ó, pessoas Tá, expulsarem então os em suma invasores. aqui, ó, os três participantes da bancada entenderam que Bolsonaro não fez nada, Um fracasso. é um fracasso, É um ano etc. inexistente. Tá, agora deixa eu falar aquilo que eu entendo que foi uma virtude dele. É um ato que contribuiu para o bem da população, em suma. Imagina. A modificação da pontuação e a validade da CNH. O doutor Luiz Fernando disse que foi contra. Só deve ter alguém parente do CNH, de Não. Centro de Não. Eu Formação sou de contra o Controle. número de acidentes e ele retirou também o pagamento do seguro de Doutor PVA. Luiz Do Fernando, IPVA. 20 pontos para suspender a carteira é 4, 5 multinha. Tá. Aí o cidadão lá, tem um radarzinho ali, é 60 km por hora, ele passa a 65, aí daqui a pouco mais vai perder a carteira Direção por isso. Isso defensiva, é um doutor Luiz. absurdo, gente. E a retirada Tem- do seguro de... DPVAT. Do DPVAT. Ah, Você também. concorda? Sou totalmente favorável. Aí quem paga a conta é o INSS depois. Mas ele É já a pagava Previdência. antes, ele já pagava antes. Não. Não, A seguradora recebia, mas indenizava. a retirada do DPVAT apenas enriquecia a seguradora, se não me falha a memória, seguradora líder. É Isso porque o Que é do Bivar. Não sei se é do Doutor Bivar, Luiz, pode ser do esse homem Bivar, não do Bivar. governa, ele se Ele se vinga vinga, das ele se vinga pessoas. de quem não É uma gosta. coisa assustadora. Nós pagávamos, acho que era R$100 por ano. O que é 100 Eu reais queria por pagar ano? sempre Mas não 100 importa, também. R$100. Eu pagaria 100 reais. 100 reais. A nossa frota de veículos no Brasil deve ser de 100 milhões de veículos. Imagine 100 reais de 100 milhões de veículos. Isso aí dá uma fortuna. Eu espero que ele volte Doutora atrás, Luiz, ele é campeão. de Digamos fazer assim, isso. ó. É, mas não vai Duas voltar. pessoas, Não sei se ele Não, voltar. eu acho que os companheiros gostam de pagar mais, etc e tal. Doutora Luiz, duas pessoas, digamos, numa parada de ônibus, vem um louco desgovernar o carro e mata as duas. A família que sobreviveu, digamos, matou a mãe e um filho. O Certo. pai que está lá, sem renda. Certo. Com mais 2, 3 filhos. O que Eles não segura- vão receber nem o seguro, que seria Nada. 14 mil por pessoas, que Por ia quê? ajudar aquela família. Por quê? Porque DPVAT? o DPVAT ia pagar. Não, o DPVAT, ele aciona a empresa e se ele recebia o DPVAT, a empresa descontava o DPVAT que ele já recebeu. Então era quase que nada. A empresa de O ônibus era acidentado condenada. não recebia? Não, não é um ônibus, um carro, ele está dizendo. Um carro Bom, veio e atropelou tá, uma mas pessoa. Ele tá pensando no Não, não o é DPVAT, ele carro é pago particular. para quando não consegue receber do dono do veículo que atropelou. Porque se o dono do veículo que atropelou, a empresa de ônibus, etc e tal, Tá. o DPVAT é descontado da indenização. Pois é, mas e aí se não consegue Tá receber... beneficiando a empresa vai de ônibus. Não Tá, consegue indenização. receber É. do dono do veículo. Mas que ônibus, doutora Luiz? Nós estamos falando de carro particular. Carro particular. O carro particular que tem seguro facultativo. Quem vai pagar é a seguradora Mas dele. quem é que tem dinheiro para pagar
pagar seguro facultativo. A senhora não tem seguro no seu Eu carro? tenho, doutora A senhora não Luísa. tem? Tenho. Eu tenho. Tem, Não todos nós temos. Aqui, ó, tu tem- como? Nós, doutora Só aqui Luísa. 100%. Olha, Mas o que o senhor falou quantas da pessoas quantidade será de que tem seguro carros? de carro no Nós, Brasil? Exatamente. Olha, Qual o mais de percentual? 50% da população. Eu digo que é menos de 20%. Não. Ah, pensar. não, Eu duvido. que é tenho menos de certeza 20%. também, Hoje que em é dia, muito nesse menos. clima de As pessoas segurança... colocam, doutora Luísa, que eram Normalmente, rastreadores Quando e compra um coisas carro do gênero. zero, vai lá e faz o seguro. Tá. Mas e quem Tá. anda só com carro Tá, velho? mas posso continuar? Eu só... Mas o senhor Eu Cal só traz um- exaltei uma qualidade, já fui bombardeado. Mas o senhor Agora vamos como- para a Mas segunda. olha que ato de governo Vamos para a absurdo, segunda, vamos para a doutora segunda. Luísa. Os 10% do fundo de Tu garantia. dá licença, ver sobre relação de coisas boas pode. aqui. Tá grande, hein? Não. Os 10% do fundo de garantia que ele tirou, que o governo ficava, que agora fica com o empresário também é conta. Tinha que ficar com o governo, os 10%. Mas esse 10% foi criado há uns 10 No anos governo do atrás PT. para cobrir No governo do alguma PT. coisa. Eu acho Mas que os governo sim. do PT. os 40 Eu do- acho que do deveria de empregado- ficar. Já devia ficar. Deveria de ficar, É. porque querem tantas coisas do trabalhador e não querem nada do... É. do- E o Mas o empresário- empresário, Diminuíram. coitadinho, É, meu isso aí, amigo. Querem isso aí, tanto dinheiro isso e aí, vão liberar o isso aí é o empresário. seguinte, isso aí é típico dos petistas que querem que quanto mais fique dinheiro no governo, para depois fazer as boas ações com as bolsas disso, bolsas daquilo, querem concentrar o Por que dinheiro, que o senhor tirar não o conta dinheiro. o problema social, doutora É distribuição Luísa? de renda, doutor. Porque o senhor é uma pessoa abastada, doutora Luísa, e o senhor Isso, vive numa para fazer situação o populismo, tranquila. para fazer Não, o doutora Luísa, populismo. não. Tá. Populismo é o que essa pessoa... Populismo é aí- liberar quem através do fundo de Então o garantia. fundo de garantia, então o fundo de garantia tinha que ficar com o governo. Não. Os empresários que Não. tinham que se ferrar. Populismo O homem, Não liberar fizeram. 500 o reais. empresário que dá emprego, que desenvolve o país, Mas já estão fazendo a carteira verde e amarela. Já estão deixando Tá. de Tá bom. de tantas Já vão diminuir coisas. Tá. Diminuíram Tá. tanto. Olha aqui, gente, velocidade de doutora 30 para Luísa, 5. terminaram com o sindicato já na época do Temer. Já estão beneficiando Claro. tanto esses Tira- empresários. Terminaram com o sindicato na época do Temer. por quê? Porque o sindicato só servia A classe trabalhadora? os Claro. companheiros. A classe trabalhadora. Sindicato é trampolim político. Que bom, doutora Luísa. É. Pessoas lá do chão Então, de fábrica agora o que conhecem sindicato, a necessidade do povo. recebia o imposto sindical A gente e aqui, ó, sabe. fazer campanha. Agora o sindicato Doutora tem Luísa, que buscar o senhor viu receita. agora o que o seu governo está fazendo também? Mas não é meu governo. O senhor está doutora. defendendo, Eu doutora não tô, Luísa. as coisas boas dele. Tudo bem. Eu não Agora nem o senhor votei, viu? eu nem votei no Bolsonaro. Mas se Pois é, arrepende. claro, Se Agora arrepende. bateu panela. Não bati Agora bateu panela, panela. não bati nem xícara. Não bati Doutora nem xícara. Luísa, Mas agora... posso continuar? Assim, só deixa eu olhar o Tá. que eu queria dizer, doutora Luísa. Eles tiraram também, vão fazer agora a carteira de estudante digital. Tá. Por quê? Para Pra Uni. deixar de pagar, né, para a Uni. Para a Uni. Eu comentei lá em casa pro meu filho, se houver a possibilidade da manutenção do pagamento para a Uni, tu vais continuar pagando a Uni. Tá, agora eu preciso terminar. Pra porque eu tô fortalecer dizendo- o movimento. Vocês falaram, meter o pau no Bolsonaro e eu não falei nada de bom. Agora eu também quero dizer. O senhor não falou nada de bom mesmo. Não na visão de vocês. Do público que está nos assistindo, eu acho que ele vai O senhor entender. tem todo concordo, Uma outra senhor. coisa, a questão dos direitos autorais, já falamos no programa anterior. Sim. Ele tirou dos quartos de motéis e hotéis, porque era um absurdo cobrar direito autoral de quarto privado de hotel e motel. Sim, mas dinheiro para artista, que absurdo. Mas né? isso Exatamente. aí Ele teve a humildade, ele fez um decreto, uma medida provisória, não sei o quê, retirando da MEI, das microempresas, o microempresário individual, ele retirou isso, o esteticista, cabeleireiro, algumas A gente pessoas já ligadas. Depois do escândalo, não, só é, um pouquinho. doutora Luísa? Ele teve a hombridade de reconsiderar, e revogou Hombridade. essa... Então, ou seja, ele reconhece os erros, reconheceu Nossa, e revogou. é verdade. É? É um homem Muito republicano. Muito republicano. O pacote anticrime, gente, vocês aqui parece que querem que o crime impere. Não, eu O quero pacote, que- o eu quero pacote que tenha abuso anticrime, de o autoridade. pacote anticrime É uma é para vergonha. melhorar a nossa segurança. Não, é para E autorizar parece que o policial vocês matar todos aqui deliberadamente. querem que o país... Aqui, ó, infelizmente a esquerda quer que o país viva num caos. Não. Quanto Quem melhor quer- o caos, Não. a esquerda é Não melhor. era um caos. A esquerda, Era a um esquerda, caos. a esquerda, Quando o PT a tava esquerda no quer governo, invadir não fazenda, era. quer invadir propriedade alheia, Não, propriedade não produtiva. quer invadir prédio público. A esquerda quer ver o caos. Prédio público Esse- não está sendo
sendo utilizado, doutora Luiz, o movimento... Aí pode invadir. MTST... A fazenda minha fazenda lá que eu não estou plantando, pode ser invadida também. O MTST, doutora Luiz, que é o função movimento... social a sua fazenda que o senhor não planta? Dos Tem que ter um trabalhadores fim sem teto, social. né? Eles ocupam aqueles prédios públicos que não estão sendo utilizados. E é obrigação do Estado também que as pessoas tenham moradia. E o Fundo de Garantia, o Bolsonaro está liberando, porque o Fundo de Garantia sempre foi utilizado para o projeto Minha Casa Minha Vida. Não vai ter Que mais. parou. Mas eu estava falando daqueles 10% da multa, porque 40% ia para o empregado e 10% ia para o governo. Aquilo Foi ele quando criaram aquele programa que foi a Isso. correção dos fundos de garantia para poder pagar. Eu queria agora falar das coisas contra o Bolsonaro. Mas vocês não deixaram tempo para isso, nós vamos passar para as perguntas. Eu tinha várias coisas. Só falta um minuto para terminar o programa. Eu tinha várias coisas Falta um minuto para dizer contra o Bolsonaro. Falta nem um pra ler a minuto pergunta. para o encerramento. Não, eu vou uma delas seria Não dá. um homem que não tem um linguajar polido. É um homem que... Despreparado, eu diria. Não tem um Mas o linguajar presidente polido. Lula também não tinha, doutora Luiz. E olha que baita presidente Ele é foi. baixo. Ele fica em Aqui fica bate- 28 na ele Câmara fica- dos Não é Deputados, linguajar aprova político. projeto, Ele doutor. fica em bate-boca com Ele a é imprensa. baixo. O presidente tem que baixar a cabeça, trabalhar. E não por rede social, tem que trabalhar trabalhando. O negócio dos médicos cubanos, eu acho que ele realmente errou, como o doutor Luiz Fernando falou, porque os médicos cubanos contribuíram muito para levar a saúde lá nos longínquos desses países. Então, Intervenção na Venezuela, doutora Luiz, que absurdo. E tinha mais outras coisas contra aqui o Bolsonaro, mas o tempo está acabando, não vai deixar. Uma outra oportunidade eu falo os contra. Mas falei bastante coisa boa e o homem está fazendo um bom governo. Na visão da esquerda, não. Né? Mas eu digo que 50% dos nossos 50%, Ele bebeu. 50% dos nossos telespectadores que estão nos assistindo sabem que eu tenho razão. A esquerda não gosta nada Doutora que o governo fala. o programa terminou. A esquerda quer o caos. Boa noite Quanto para mais todos. caos, Nós melhor. queremos, doutora Luiz. E até o próximo É um programa. país organizado. Feliz Feliz Natal! Natal. Não tem nem pergunta? Não vou responder pergunta? Acabou o horário. Eu estou lutando contra a correnteza, mas Bom, mas de qualquer maneira... É duro nadar de poncho. Rodeado de petista é complicado. Não é isso. Lutar contra três é uma luta desigual. Né? Mas, no próximo programa, nós continuamos o debate. E as perguntas? Tá, nem despedida. Tu não viu que eu me despedi? Até o próximo. Ele fazia assim 1 minuto. Ah, E ele mesmo? falava, pergunta. Eu chorei. O Antônio fazia assim. Eu sempre falo muito.